Pessoal, aqui eu já vou falar mais sobre mecanismos de troca de calor. E vou falar, não nesse vídeo, mas ainda é tópico da aula, sobre aquela famosa questão que está no teste 1, ok? Inclusive vocês devem ter lido ela, talvez no material que foi dado como um recurso. Mas enfim, vamos seguir em frente. Para a gente falar de troca de calor, é, bem, ela pode acontecer de várias formas, como eu estou mostrando aqui nessa própria imagem, né? A gente tem aqui acontecendo convecção, condução, radiação ao mesmo tempo. E particularmente para convecção e para condução, a gente tem dispositivos hoje que resfriam componentes eletrônicos, que são chamados heat pipes, e eles são baseados nessas duas é, formas de troca de calor aqui. E eu vou falar um pouco sobre eles também na aula de hoje, tá bom? Mas vamos seguir em frente por enquanto. Então, como o calor pode ser transportado? Bem, partindo do equilíbrio térmico, se a gente tem dois sistemas com temperaturas diferentes, assim que eles entram em contato, eles vão trocar calor até que sua temperatura seja a mesma. Mas só que, como que isso acontece? O que acontece no meio do caminho até que o equilíbrio térmico seja atendido? Como que o calor é conduzido? E será que a gente pode ajudar a diminuir essa troca de calor, né? Se a gente quer manter a temperatura de um alimento, de alguma outra coisa que a gente quer guardar, ou será que a gente pode acelerar a troca de calor se a gente tem um processo que está gerando muito calor? Sei lá, processador do nosso computador no momento atual, ele está gerando muito calor. É tanto calor que ele não está conseguindo funcionar direito. Esse calor precisa de sair. Ele não pode ficar no processador, né? A gente tem que dar um jeito de reduzir a carga no processador. Esses são os objetivos da gente estudar o transporte de calor, ok? Então, são três os principais, né, como a gente vai falar aqui. Bem, condução de calor acontece quando dois objetos estão em contato direto entre si, né? Que é o exemplo que eu estou dando aqui do caso que a gente está segurando aí uma barrinha, né? A gente está com uma determinada temperatura, né? Nossa mão aí está perto da nossa temperatura corporal de 30 e poucos graus Celsius, enquanto o outro final da barra está sendo esquentado por uma vela. À medida que essa vela vai esquentando, obviamente a temperatura vai chegando para a gente, até que a gente consegue sentir. Demora algum tempo, mas isso chega. Como que isso acontece? O que a gente precisa de saber para determinar, assim, para ter um determinismo de como isso acontece? Esse é o processo que a gente vai estudar daqui a pouco. Convecção. Convecção é um processo que gera movimentação dentro do fluido, em que o fluido de baixo, em contato com um reservatório, em contato com uma fonte de calor, ele se expande, vai para cima, e enquanto o fluido de cima, tudo está acontecendo no mesmo fluido, gente, é uma coisa dinâmica, mas o fluido de cima, pelo fato dele ter uma densidade menor, ele cai, né? Isso a gente também vai dar uma estudada rápido. Por fim, a gente também vai falar do processo de radiação, né? Em que qualquer corpo, como eu já tinha falado antes, emite radiação eletromagnética para a vizinhança, né? E a gente, inclusive, consegue detectar isso para saber qual que é a nossa temperatura, qual que é a temperatura dos corpos ao nosso redor, né? Que é a base do funcionamento do termômetro de infravermelho que eu tinha mostrado na última aula.
E também, como vocês podem ver aqui, a gente tem o Sol. O Sol, ele basicamente está emitindo radiação pelo simples fato dele ser quente, né? Você tem várias reações nucleares que estão acontecendo lá simultaneamente, e isso está esquentando a superfície do Sol, né? Que, por sua vez, emite radiação eletromagnética, que a gente consegue ver daqui da Terra mesmo. Ok? Bem, seguindo em frente, agora a gente vai falar sobre condução de calor, né? Inicial. Então vamos considerar aqui essa figura que a gente tem, né? O que está acontecendo aqui? A gente tem uma certa fonte de calor que está vindo desse lado, né? Uma fonte quente, né? Com a temperatura vindo de T mais ΔT. Isso está passando por essa interface aqui que tem uma área A e uma pequena espessura ΔX, ou uma pequena espessura ΔX. Quando a gente vai olhar para o fluxo de calor, eu imagino que todo mundo já deve ter feito isso, já deve ter pelo menos visto, sentido com o dedo ou alguma coisa assim. O fluxo de calor, que é a quantidade de calor por unidade de tempo que está sendo transmitida entre essa interface, quanto maior é a área de contato, né? Se eu estou pegando, por exemplo, com a minha mão inteira no refrigerador, ou se eu estou pegando com a pontinha do meu dedo, eu estou sentindo mais ou menos a troca de calor ali com aquele ambiente, né? Então a gente pode falar, nesse caso, que o H, fluxo de calor, é proporcional à área de contato entre o objeto. Ao mesmo tempo, H é proporcional à distância entre os reservatórios. Não sei se vocês já fizeram isso. Se você pegar uma colher e colocar ela no fogo, não vai ser imediatamente que a colher vai esquentar, não. Vai demorar um certo tempo. Se vocês pegarem colheres diferentes, o tempo que vai demorar até a colher esquentar, né, até a ponta que você pegar esquentar, vai ser diferente também. Então isso significa que o fluxo também é proporcional à distância entre a fonte de calor e a interface, né? Esse ΔX, que eu também chamei de L. Por fim, obviamente, o fluxo de calor vai ser proporcional à diferença de temperatura entre os reservatórios. Se os dois reservatórios têm uma diferença de temperatura muito alta entre eles, vai ser muito mais rápido o processo de transferência de calor. Ao passo que, se a diferença de calor entre eles é muito pequena, é muito difícil você chegar no verdadeiro equilíbrio térmico, né? Como a gente já deve ter percebido. Bem, juntando essas três informações, a gente chega nessa equação aqui, que diz que o fluxo de calor vai ser proporcional à área, vezes a diferença de temperatura, dividido pelo comprimento, né? Pela distância entre as fontes. E isso significa que, se só vale dessas duas coisas, que o fluxo de calor ele é conectado somente por uma constante, parecido com o caso do calor mesmo, que é a chamada condutividade térmica, que depende do material. E ela tem unidades aí, como a gente pode ver, de watts por Kelvin por metro. Ok? Aqui eu estou mostrando a condutividade térmica para alguns materiais, para a gente ter uma noção assim e poder descrever isso. Uma coisa que eu não tinha falado, que é importante, condutividade térmica ela varia com a temperatura. E isso tem a ver com o tanto
que os átomos conseguem se mover, né? Bem, se você já está a 298 Kelvin, por exemplo, você já tem uma grande movimentação dos átomos no cristal, né? E isso afeta diretamente a condutividade térmica, que pode ser tanto para cima quanto para baixo. Para o diamante, por exemplo, vocês podem dar uma olhada depois, a condutividade térmica, aqui ele é o maior condutor, né? O maior condutor térmico que a gente consegue enxergar aqui são o diamante e o grafeno, que tem aí uma condutividade térmica na ordem de 10 a 3 watt por metro vezes Kelvin. Mas à medida que a temperatura abaixa, essa condutividade térmica também abaixa. Só que para metais, em geral, ou essa condutividade aumenta um pouco, ou ela diminui um pouco, pode dar uma variada, mas isso tem ligação tanto com a condutividade elétrica deles, né? Porque metais, eles têm elétrons livres, eles conseguem gerar movimentação de elétrons. Isso ajuda tanto em questão de condutividade térmica quanto em questão de condutividade térmica. Ok? Agora eu vou falar um pouco sobre convecção. Convecção, basicamente, é um movimento que é gerado no fluido devido a diferenças de temperaturas entre a parte quente, né, que está em contato com o reservatório térmico, e a parte fria. Né? Sei lá, se a gente colocar um bule no fogão e começar a esquentar ele, a gente tem ali uma parte quente, que é a chama, está esquentando a água bem acima, e a parte fria, que está em cima. Ok? Se a gente fizer esse experimento, a gente vai observar que, basicamente, a água fria vai descer, porque ela vai ficando mais densa que a água quente, né? Por causa da expansão térmica. Só que isso não vai ficar parado, porque constantemente a gente está fornecendo calor para a água. Então, isso gera um movimento circular da água no reservatório, né? no bule. E eu estou ilustrando isso aqui nesse processo, nesse experimento, que se vocês quiserem ver, eu recomendo, é um videozinho de 5 minutos, está aqui o link dele, quem quiser eu posso até disponibilizar ele. O que acontece é o seguinte, o que essa moça fez, ela pegou um reservatório de água, que está aqui mostrado transparente, né? E colocou corantes, um azul e um vermelho, no fundo, em lugares opostos. Tentou fazer isso do jeito mais quieto possível. E logo abaixo desses, né, ela colocou água em temperaturas diferentes. Então, por exemplo, no azul, né, onde está aqui o corante azul, tem uma xícara com água fria, e onde está o corante vermelho tem uma xícara com água quente. Agora, se vocês olharem na figura seguinte, a xícara, o lado que ficou mais quente, né, o lado que ficou com a xícara quente, você consegue observar que o corante está subindo cada vez mais, né? Isso está gerando uma certa movimentação. E ele não só está subindo, como ele está começando a ir para o lado do mais frio. E o mais frio, por sua vez, está começando a ocupar o lado do mais quente. E isso tem a ver com o movimento interno ali, que por causa da variação de volume da água local, a água, como a gente viu ali no slide anterior, ela não é um bom condutor de calor. Por causa dessa variação de volume, você vai ter um movimento da água. Então, você vai ter um movimento de convecção da água, exatamente por causa disso.
Tanto é que no slide final, aqui na figura final, você vai vendo que tanto o fluido azul quanto o fluido vermelho estão se movimentando ali. Se a gente for olhar imediatamente, o que eu quero dizer com isso? Se a gente está desconsiderando o movimento da água perto da fonte térmica, a condução de calor, né, a convecção de calor vai ser diretamente proporcional à variação de temperatura e à área de contato. A gente não precisa de levar em conta a distância, né, porque a gente está considerando uma coisa bem fina. Nesse caso, a constante de proporcionalidade para transferência de calor na forma de convecção é chamada de coeficiente de troca térmica convectiva. E ele é dado nessas unidades de watt por Kelvin vezes metro quadrado. Por fim, o último assunto desse videozinho, que é o assunto que eu particularmente acho mais legal, sobre a transferência de calor na forma de radiação. Voltando ao assunto, todo corpo emite na forma de radiação eletromagnética, né? Agora, o comprimento de onda do pico, né, dessa emissão, ele é inversamente proporcional à temperatura do corpo. E isso é chamado da lei de Wien. Eu não sei dizer isso não, gente, desculpa. Só que o comprimento de onda máximo vai ser dado por essa relação aqui. B dividido por T, né? Em que essa constante B ela tem esse tamanho aí de aproximadamente 2,9 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin. Bem, aqui, essa figura, eu estou mostrando a radiação emitida por corpos em diversas temperaturas, né? Primeiro aqui tem a radiação cósmica de fundo, que nem é um corpo, na verdade, é radiação cósmica que sobrou, né? Que está aí depois de bilhões, né, de anos após o Big Bang, né? E, bem, gente, essa é a melhor medida possível para uma radiação térmica, né, radiação chamada de corpo negro, e ela é muito bem fitada por essa temperatura de 2,7 Kelvin, que é a temperatura do vácuo do espaço, basicamente. A temperatura média da Terra é de aproximadamente 288 Kelvin, né? E é caracterizado por essa próxima curva aqui. A temperatura de fusão do cobre é aproximadamente 1358 Kelvin. Aproximadamente não, é 1358 Kelvin. E aqui a gente já começa a ver que tem um certo overlap com os comprimentos de onda que estão sendo mostrados aqui no visível. E basicamente é isso que acontece, gente. À medida que a gente vai aumentando a temperatura, a gente consegue ver a emissão do corpo, né? Não sei se algum de vocês já viu, mas é assim que funciona uma lâmpada incandescente, que é uma lâmpada de tungstênio, que funciona a uma temperatura um pouco abaixo da temperatura de fusão do tungstênio, aí, em 3.700 graus, em 3.700 Kelvin, né? E ela é mais ou menos branca, né? Como está sendo mostrado aqui. Só que, obviamente, a gente não mantém ela porque ela é muito ineficiente. Se a gente for olhar em todo o intervalo de comprimento de onda de emissão da lâmpada de tungstênio, somente em torno de 1%, eu acho, talvez até menos de 1%, a gente consegue ver
É por isso que teve, assim, foram quase banidas as lâmpadas de incandescentes em favor das lâmpadas fluorescentes e hoje em dia das lâmpadas de LED, porque a gente ganha uma eficiência muito maior, a gente consegue economizar muito mais energia elétrica usando essas lâmpadas. Outras temperaturas que eu julgo importante são a temperatura na superfície do Sol, que é aproximadamente 5.800 Kelvin, que é dado por essa curva aqui, essa curva laranja. E à medida que a gente vai aumentando a temperatura, a gente vê, né, que, por exemplo, essa Sirius A, que é uma outra estrela, ela já tem uma emissão um pouco mais para o azul. E por fim, a gente tem aqui uma comparação com uma estrela de nêutrons, que está a 600.000 Kelvin, né, segundo o ajuste. E a gente tem praticamente só luz azul, se a gente for olhar em relação ao visível. E essas informações são importantes, gente, porque basicamente com o espectro de corpo negro a gente consegue estimar a temperatura de uma estrela. E é exatamente isso que é feito, para a gente ter informações de sistemas a uma distância tão grande, né? A gente não consegue simplesmente ir lá e medir. Mas voltando ao assunto de radiação, se a gente for olhar a potência irradiada na forma de radiação, potência irradiada, né? Claro, ela é dada por essa taxa aqui, né? Vai ser a área de radiação vezes uma constante, duas constantes na verdade, vezes a quarta potência da temperatura, né? As constantes, a constante é chamada de constante de emissividade e a constante sigma é chamada constante de Stefan Boltzmann, ok? E ela tem relação exatamente com a área do corpo negro. Por fim, acabar essa aula, vale lembrar que a taxa de emissão líquida, né, ela é proporcional à temperatura do corpo e à temperatura do ambiente, né, da vizinhança do corpo. Então, se a gente tiver em equilíbrio térmico com o nosso ambiente completamente, a gente vai emitir tanto radiação quanto a gente vai absorver.